79. Sou tão livre aqui em Bali que quase chega a ser ridículo. A única coisa que preciso fazer todos os dias é visitar Ketuk durante algumas horas à tarde, o que está muito longe de ser um fardo. O resto do meu dia é dedicado a diversas atividades preocupadas. Medito durante 1 hora todas as manhãs, usando as técnicas yogis que minha guru me ensinou. E em seguida, medito durante 1 hora todas as tardes, com as práticas que Ketuk me ensinou. Sente e sorria. No meio tempo, passeio e ando de bicicleta. E algumas vezes, converso com pessoas e almoço. Achei uma pequena biblioteca aqui, onde se pode pegar livros emprestados. Fiz minha carteirinha e agora uma grande e luxuosa parte do meu tempo é dedicada à leitura no jardim. Depois da intensidade da vida no ashram, e até mesmo depois de toda aquela decadência de percorrer a Itália inteira, comendo tudo que via pela frente, esse é um período muito novo e radicalmente pacífico na minha vida. Tenho tanto tempo livre que seria possível medi-lo em toneladas. Sempre que saio do hotel, Mário e os outros funcionários da recepção me perguntam aonde estou indo. E sempre que volto, perguntam aonde eu estive. Quase posso imaginar que eles guardam nas gavetinhas da mesa pequeninos mapas de todas as pessoas que amam, com sinais indicando onde cada uma está naquele instante, apenas para garantir que a colmeia inteira tenha seu paradeiro conhecido o tempo todo. À noite, subo bem no alto da colina com a minha bicicleta e atravesso os hectares de arrozais cultivados em terraços em nível, ao norte de Ubud, onde as vistas são esplêndidas e verdejantes. Posso ver as nuvens cor-de-rosa refletida nas águas paradas dos arrozais, como se houvesse 2 céus, um lá em cima para os deuses e outro aqui embaixo, na água lamacenta só para nós mortais. No outro dia, fui de bicicleta até o Santuário da Garça, com sua relutante placa de boas-vindas. Tudo bem, dá para ver garças aqui. Mas nesse dia não havia garça nenhuma, apenas patos. Então, passei um tempinho olhando os patos, e em seguida fui até o vilarejo seguinte. No caminho, passei por homens, mulheres, crianças, frangos e cachorros, todos à sua maneira, ocupados com seu trabalho, mas nenhum deles tão ocupado a ponto de não parar para me cumprimentar. Algumas noites atrás, no alto de um lindo promontório na floresta, vi uma placa. Aluga-se casa de artista, com cozinha. Como o universo é generoso. 3 dias depois, estou morando lá. Mário me ajudou com a mudança, e todos os seus amigos do hotel se despediram de mim com lágrimas nos olhos. Minha nova casa fica em uma rua silenciosa, cercada de arrozais por todos os lados. É um lugarzinho parecido com um chalé, rodeado por muros cobertos de era. A proprietária é uma inglesa, mas ela está passando o verão em Londres, de modo que entro em sua casa e a substituo nesse espaço milagroso. Há uma cozinha vermelha e brilhante, um laguinho cheio de peixes dourados, uma varanda com piso de mármore, um chuveiro externo com piso feito de mosaicos brilhantes. Enquanto passo shampoo nos cabelos, posso ver as garças aninhando-se nas palmeiras. Pequenas trilhas escondidas cortam um jardim realmente encantador. A casa tem jardineiro, de modo que tudo o que tenho que fazer é admirar as flores. Não sei como se chama nenhuma dessas extraordinárias flores equatoriais. Então, invento nomes para elas. E por que não? É o meu Éden, não é? Logo, já inventei apelidos para todas as plantas que há por aqui. Árvore de narcisos, palmeira repolho, grama vestida de baile, exibida, espiralada, botão peso-pluma, vinha melancolia e uma orquídea cor-de-rosa espetacular que batizei de o primeiro aperto de mão do bebê. A quantidade desnecessária e supérflua de pura beleza aqui é inacreditável. Posso colher mamão e banana direto do pé do lado de fora da janela do meu quarto. Aqui mora um gato
que se mostra extraordinariamente afetuoso comigo durante meia hora por dia, antes de eu lhe dar comida. E depois passa o resto do tempo gemendo loucamente, como se estivesse tendo flashbacks da guerra do Vietnã. Estranhamente, não ligo para isso. Não ligo para nada nesses dias. Não consigo imaginar nem me lembrar do que seja o descontentamento. O universo de sons por aqui também é espetacular. Ao entardecer, há uma orquestra de grilos, para a qual os sapos fornecem a linha melódica mais grave. No meio da noite, os cães uivam por seres incompreendidos. Antes de amanhecer, galos a um raio de muitos quilômetros anunciam como é legal ser galo. Somos galos, berram ele. Somos os únicos que podem ser galos. Toda manhã, mais ou menos na hora em que o sol desponta, há uma competição de canto de pássaros tropicais. E o campeonato sempre termina com um empate entre os 10 concorrentes. Quando o sol sai, o lugar silencia e as borboletas começam a trabalhar. A casa inteira é coberta de vinhas. Sinto que qualquer dia ela irá desaparecer por completo em meio à folhagem. E eu própria me transformarei em uma flor silvestre. O aluguel custa menos do que eu costumava pagar para andar de táxi em Nova York a cada mês. A palavra paraíso, aliás, que vem do persa, significa literalmente jardim fechado. 80. Dito isso, preciso ser honesta aqui e comunicar que me bastam 3 tardes de pesquisa na biblioteca local para perceber que todas as minhas ideias originais sobre o paraíso balinês estavam um pouco equivocadas. Desde que estive em Bali pela primeira vez, 2 anos atrás, eu vinha dizendo às pessoas que essa ilhazinha era a única verdadeira utopia do mundo. Um lugar que só se conhece a paz, a harmonia e o equilíbrio durante toda a sua história. Um Éden perfeito, sem nenhum histórico de violência ou banho de sangue. Não tenho certeza de onde tirei essa ideia grandiosa, mas a defendi com total segurança. Até os policiais usam flores no cabelo, dizia eu, como se isso provasse alguma coisa. Na realidade, porém, descobri que Bali tem uma história tão sangrenta, violenta e opressiva quanto qualquer outro lugar na Terra que tenha sido habitado por seres humanos. Quando os reis javaneses emigraram para cá pela primeira vez, no século XVI, o que fundaram foi basicamente uma colônia feudal, com um rígido sistema de castas, que, como todos os sistemas de castas que se preze, tendia a não se preocupar com quem estivesse na base. No começo, a economia balinesa era abastecida por um lucrativo tráfico de escravos, que não apenas precedeu, em vários séculos, a participação europeia no tráfico internacional de escravos, mas também durou mais um bom tempo do que o tráfico europeu de vidas humanas. Internamente, a ilha estava constantemente em guerra, com reis rivais organizando ataques, incluindo estupros e assassinatos em massa contra seus vizinhos. Até o final do século XIX, os balineses tinham entre os comerciantes e marinheiros a reputação de serem guerreiros terríveis. Com um exército disciplinado composto por 30 mil homens, os balineses derrotaram seus invasores holandeses em 1848, depois em 1849 e mais uma vez para ter certeza em 1850. Somente se renderam ao controle holandês quando os reis rivais de Bali se separaram e traíram uns aos outros para tentar conquistar o poder, aliando-se ao inimigo em troca da promessa de bons negócios no futuro. Portanto, envolver a história da ilha hoje em um sonho de paraíso é um pouco insultuoso em relação à realidade. Essas pessoas estão longe de terem passado o último milênio sentadinhas sorrindo e cantando canções felizes. Nos anos 1920 e 1930, porém, quando uma elite de viajantes ocidentais descobriu Bali, todo esse passado sangrento foi ignorado. Quando os recém-chegados concordaram que isso aqui
era realmente a Ilha dos Deuses, onde todos são artistas e onde a humanidade vive um estado intocado de contentamento. Essa ideia perdurou muito tempo, esse sonho. A maioria dos que visitavam Bali, incluindo eu própria, na minha primeira viagem, ainda confirma. Fiquei furioso com Deus por não ter nascido balinês, disse um fotógrafo alemão depois de visitar Bali na década de 30. Atraídos por relatos de beleza e serenidade incomparáveis, alguns turistas notáveis começaram a visitar a ilha. Escritores, bailarinos, atores como Charlie Chaplin, estudiosos como Margaret Mead, que apesar de todos os seios nus, sabiamente definiu a civilização balinesa como aquilo que realmente era, uma sociedade tão puritana quanto a Inglaterra vitoriana. Não há 1 grama de libido livre na cultura inteira. Os japoneses invadiram a Indonésia, e os estáticos expatriados em seus jardins balineses, com seus bonitos pajens, foram obrigados a ir embora. Na luta pela independência da Indonésia, que sucedeu à guerra, Bali tornou-se exatamente tão dividida e violenta quanto o restante do arquipélago. E na década de 1950, segundo um estudo chamado Bali, um paraíso inventado, se um estrangeiro ousasse sequer pôr os pés em Bali, poderia ser uma boa ideia dormir com uma arma debaixo do travesseiro. Durante os anos de 1960, a luta pelo poder transformou a Indonésia inteira em um campo de batalha, entre nacionalistas e comunistas. Depois de uma tentativa de golpe em Jacarta, em 1965, soldados nacionalistas foram enviados a Bali, com os nomes de todos aqueles suspeitos de comunismo na ilha. Em mais ou menos uma semana, sempre contando com a ajuda da polícia local e das autoridades dos vilarejos, as forças nacionalistas percorrem cada cidade assassinando diligentemente. Quando a matança terminou, algo como 100.000 cadáveres abarrotavam os lindos rios de Bali. O renascimento do sonho de um Éden fabuloso ocorreu no final dos anos 1960. Quando o governo da Indonésia decidiu reinventar Bali para o mercado internacional de turismo como a Ilha dos Deuses, lançando uma ultra bem-sucedida campanha de marketing. Os turistas atraídos novamente para Bali formavam um grupo bastante refinado. Afinal, isso aqui não era a Flórida, e sua atenção era atraída pela beleza artística e religiosa inerente à cultura balinesa. Elementos históricos mais sombrios foram ignorados, e continuam ignorados desde então. Ler sobre tudo isso durante minhas tardes na biblioteca local me deixa um pouco confusa. Esperem, por que voltei a Bali? Para procurar o equilíbrio entre prazer mundano e devoção espiritual, certo? Será esse, de fato, o ambiente certo para essa busca? Será que os balineses são realmente imbuídos desse poderoso equilíbrio mais do que qualquer outra pessoa no mundo? Quero dizer, eles parecem equilibrados, com todas suas danças, preces, comemorações, belezas e sorrisos. Mas não sei o que acontece de verdade por debaixo de tudo isso. Os policiais de fato usam flores enfiadas atrás das orelhas. Mas Bali, assim como o restante da Indonésia, é um lugar onde há corrupção por toda parte, como descobri em primeira mão no outro dia, ao pagar algumas centenas de dólares de suborno a um homem uniformizado para ele estender ilegalmente o meu visto, de modo que eu afinal pudesse passar 4 meses aqui. Os balineses literalmente vivem de sua imagem de serem o povo mais pacífico, religioso e artisticamente expressivo do mundo. Mas quanto disso é intrínseco e quanto é economicamente calculado? E até que ponto uma forasteira como eu pode vir a conhecer as tensões escondidas que podem estar à espreita por trás desses rostos brilhantes? Aqui acontece a mesma coisa que em qualquer outro lugar. Se você olhar de perto demais para a imagem,
Todas as linhas sólidas começam a se dissolver em uma massa indistinta de pinceladas embaçadas e pixels manipulados. Por ora, tudo que posso dizer com certeza é que adoro a casa que aluguei e que as pessoas em Bali foram uma simpatia comigo, sem exceção. Considero sua arte e suas cerimônias lindas e restauradoras. Eles também parecem pensar assim. Essa é a minha experiência empírica de um lugar provavelmente muito mais complexo do que eu algum dia poderei compreender. No entanto, o que quer que os balineses precisem fazer para manter seu próprio equilíbrio e para ganhar a vida é totalmente problema seu. O que eu estou tentando fazer é trabalhar para encontrar o meu próprio equilíbrio. E aqui ainda parece, pelo menos por enquanto, um ambiente propício para se fazer isso. 81. Não sei quantos anos tem o meu xamã. Já lhe perguntei, mas ele não tem certeza. Acho que me lembro, quando estive aqui há 2 anos, de o tradutor dizer que ele tinha 80 anos. Mas Mário perguntou-lhe no outro dia quantos anos ele tinha e Ketuk respondeu. 65, talvez. Não tenho certeza. Quando lhe perguntei em que ano ele nasceu, ele disse que não se lembrava de ter nascido. Sei que ele já era adulto quando os japoneses ocuparam Bali durante a Segunda Guerra Mundial, o que faria ter mais ou menos 80 anos agora. Mas quando ele me contou a história do braço queimado, quando era jovem, eu lhe perguntei em que ano isso havia acontecido. E ele respondeu, não sei, talvez 1920? Nesse caso, se ele tinha mais ou menos 20 anos em 1920, que idade ele tem agora? Talvez 105? Então, podemos estimar que ele tem entre 65 e 105 anos de idade. Também percebi que sua estimativa da própria idade muda dependendo do dia, baseado na forma como ele está se sentindo. Quando ele está realmente cansado, suspira e diz, 85 hoje talvez. Mas quando está disposto, ele diz, acho que hoje estou com 60 anos. Talvez essa seja uma maneira tão boa de estimar a idade como qualquer outra. Que idade você tem hoje? Pensando bem, o que mais importa? Mesmo assim, estou sempre tentando descobrir. Certa tarde, resolvi simplificar as coisas e perguntei. Ketuk, quando você faz aniversário? Quinta-feira, respondeu ele. Quinta-feira agora? Não nessa quinta. Em uma outra quinta. É um bom começo. Mas será que não existe mais informação além disso? Uma quinta-feira de um mês qualquer? De que ano? Não há jeito de descobrir. De toda forma, em Bali, o dia da semana em que você nasceu é mais importante do que o ano. E é por isso que, embora Ketuk não saiba a própria idade, foi capaz de me contar que o patrono das crianças nascidas nas quintas-feiras é Shiva, o destruidor, e que o dia tem 2 espíritos guias animais, o leão e o tigre. A árvore oficial das crianças nascidas em quintas-feiras é a figueira de Bengala. Seu pássaro oficial é o pavão. Quem nasceu em uma quinta-feira é sempre o primeiro a falar. Sempre interrompe todos os outros. Pode ser um pouco agressivo e tende a ser bonito. Um homem objeto ou uma mulher objeto. Mas de forma geral, tem um caráter decente, com uma memória excelente e um desejo de ajudar os outros. Quando seus pacientes balineses vêm procurar Ketuk com problemas sérios de saúde, de dinheiro ou de relacionamento, ele sempre pergunta em que dia da semana eles nasceram, de modo a compilar as preces e os remédios certos para ajudá-los. Pois, segundo Ketuk, algumas vezes as pessoas estão doentes do aniversário e precisam de um pouco de ajuste astrológico para fazê-las recuperar o equilíbrio. No outro dia, uma família da região trouxe seu caçula para uma consulta com Ketuk. O menino devia ter uns 4 anos. Perguntei qual era o problema, e Ketuk traduziu que a família estava preocupada com problemas com um menino muito agressivo. Esse menino não aceita ordens, comporta mal, não presta atenção,
tem todo mundo em casa cansado do menino. De vez em quando também, menino tonto demais. Ketuk perguntou aos pais se podia segurar a criança por alguns instantes. Eles puseram o menino no colo de Ketuk, e a criança se recostou no peito do velho xamã, relaxada e sem medo nenhum. Ketuk o segurou com carinho, pousou a palma da mão sobre a testa do menino e fechou os olhos. Então, pousou a palma da mão sobre a barriga do menino e tornou a fechar os olhos. Durante esse tempo todo, sorria e conversava gentilmente com o menino. O exame terminou rapidamente. Ketuk devolveu o menino aos seus pais, e eles logo foram embora com uma receita e um pouco de água benta. Ketuk me disse que havia perguntado aos pais as circunstâncias do nascimento do menino, e descobrira que ele havia nascido sob uma má estrela em um dia de sábado. Dia de nascimento que contém elementos de espíritos potencialmente maus, como os do corvo, da coruja, do galo. É isso que torna a criança briguenta. E da marionete, que estava causando sua tontura. Mas nem tudo eram más notícias. Tendo nascido em um sábado, o corpo do menino também encerrava o espírito do arco-íris e da borboleta. E esses podiam ser fortalecidos. Uma série de oferendas deveria ser feita, e o menino iria novamente se reequilibrar. Por que você pôs a mão na testa e na barriga do menino? Perguntei. Queria ver se ele estava com febre? Eu estava a checar o cérebro dele, disse Ketuk, para ver se ele tinha espíritos maus na mente. Que tipo de espíritos maus? Liz, disse ele, eu sou balinês e acredito na magia negra. Eu acredito que espíritos maus saem dos rios e machucam gente. O menino tinha espíritos maus? Não. Ele só está doente do aniversário. A família dele vai fazer sacrifício. Vai ficar tudo bem. E você, Liz? Você praticando meditação balinesa todas as noites? Manter mente e coração limpos? Todas as noites, garanti. Você aprender a sorrir até no fígado? Até no meu fígado, Ketuk. Sorriso bem grande no meu fígado. Muito bem. Esse sorriso vai fazer você mulher bonita. Vai te dar poder de ser muito bonita. Você poder usar esse poder, poder bonito, para conseguir o que quer na vida. Poder bonito, repeti a expressão, adorando. Parece uma Barbie meditando. Eu quero poder bonito. Você ainda pratica meditação indiana também? Todas as noites. Muito bem. Não esqueça seu yoga. Faz bem a você. Bom para você praticar 2 formas de meditação, indiana e balinesa. As 2 diferentes, mas igualmente boas. Mesmo. Penso em religião, a maioria é mesmo. Nem todo mundo pensa assim, Ketuk. Algumas pessoas gostam de discutir sobre Deus. Não é necessário, disse ele. Tenho boa ideia, para se você conhece alguém de outra religião e ele querer discutir sobre Deus. Minha ideia é, você escuta tudo que esse homem diz sobre Deus. Nunca discute sobre Deus com ele. Melhor coisa dizer é, concordo com você. Depois vai para casa, reza o que quiser. Essa é minha ideia para as pessoas terem paz sobre religião. Percebi que Ketuk mantém o queixo empinado o tempo todo, com a cabeça um pouco inclinada para trás, parecendo ao mesmo tempo intrigado e elegante. Como um velho rei curioso, ele vê o mundo todo por cima do próprio nariz. Sua pele é lustrosa, de um marrom dourado. Ele é quase completamente calvo, mas compensa isso com longas e macias sobrancelhas que parecem ansiosas para levantar voo. Com exceção dos dentes que faltam e do braço esquerdo com a cicatriz da queimadura, ele parece em perfeita saúde. Disse-me que quando era jovem era dançarino nas cerimônias do templo, e que nessa época era lindo. Acredito nele. Ele faz apenas uma refeição por dia. Um prato típico balinês, bem simples.
feito de arroz misturado com pato ou peixe. Gosta de beber 1 xícara de café com açúcar por dia, principalmente só para celebrar o fato de ter dinheiro para comprar café e açúcar. Com uma dieta dessas, você também poderia com facilidade viver até os 105 anos. Segundo ele, mantém o corpo forte, meditando toda noite antes de dormir e puxando a energia saudável do universo para o seu próprio centro. Ele diz que o corpo humano é feito de nada mais nada menos do que 5 elementos da criação: água, fogo, vento, céu e terra. E que tudo que você precisa fazer é se concentrar nessa realidade durante a meditação para receber a energia de todas essas fontes. Assim, ficará forte. Demonstrando seu ouvido ocasionalmente muito bom para as expressões da língua inglesa, ele diz: o microcosmo vira o macrocosmo. Você, microcosmo, vai virar o mesmo que o universo, macrocosmo. Ele hoje esteve muito ocupado, cheio de pacientes balineses amontoados por seu quintal, como containers de carga, todos com bebês ou oferendas no colo. Havia agricultores e homens de negócios, pais e avós. Havia pais com bebês que não conseguiam segurar comida no estômago e velhos assombrados por maldições de magia negra. Havia rapazes atormentados pela agressão e pela luxúria, e moças à procura de parceiros no amor, enquanto crianças sofredoras reclamavam de seus problemas de pele. Tudo desequilibrado, todo mundo precisando recuperar o equilíbrio. No entanto, a atmosfera do quintal da casa de Ketuk é sempre de paciência total. Algumas vezes, as pessoas precisam esperar até 3 horas para Ketuk ter uma oportunidade de atendê-las, mas elas nunca batem o pé no chão nem reviram os olhos irritadas. Também é extraordinária a maneira como as crianças esperam, apoiadas em suas lindas mães, brincando com os próprios dedos para fazer passar o tempo. Sempre acho graça depois, quando se descobre que essas mesmas crianças tranquilas foram trazidas para uma consulta com Ketuk, porque a mãe e o pai decidiram que a criança é levada demais e precisa de uma cura. Aquela menininha de 3 anos, que ficou sentada em silêncio, debaixo do sol quente, durante 4 horas a fio, sem reclamar, sem fazer nenhum lanche e sem nenhum brinquedo. Ela é levada? Eu gostaria de poder dizer: gente, se vocês quiserem ver o que é uma criança levada, levo vocês para os Estados Unidos e mostro umas crianças que vão fazer vocês acreditarem na alopatia pesada. Mas aqui, os padrões para o bom comportamento infantil são simplesmente diferentes. Ketuk tratou todos os pacientes com boa vontade, um após o outro, aparentemente sem se preocupar com a passagem do tempo, dando a todos exatamente a atenção de que precisavam, independente de quem estava esperando para ser atendido depois. Estava tão ocupado que sequer fez sua única refeição na hora do almoço, mantendo-se, em vez disso, colado à sua varanda. Obrigado por seu respeito a Deus e a seus ancestrais, a passar horas intermináveis ali sentado, curando todo mundo. Quando a noite chegou, seus olhos estavam cansados como os olhos de um cirurgião de campanha de guerra civil americana. Seu último paciente do dia fora um balinês de meia idade intensamente perturbado, que reclamava de não conseguir dormir bem há semanas. Ele dizia estar sendo assombrado por um pesadelo de afogar-se em 2 rios ao mesmo tempo. Até essa noite, eu ainda não tinha certeza de qual era o meu papel na vida de Ketuk. Todos os dias, pergunto se ele tem certeza de que vai me querer aqui. E ele continua a insistir para eu vir ficar com ele. Sinto-me culpada por ocupar uma parte tão grande do seu dia, mas ele sempre parece decepcionado quando vou embora no final da tarde. Não estou lhe ensinando nenhum inglês, não para valer. De toda forma, a essa altura, qualquer inglês que ele tenha aprendido muitas décadas atrás, como quer que tenha sido,
já se cristalizou em sua mente, e não há muito espaço para correção ou vocabulário novo. Tudo que consigo fazê-lo dizer é: prazer em ver você quando chego, em vez de prazer em conhecer você. Nessa noite, depois de seu último paciente ter ido embora, quando Ketuk estava exausto, parecendo um ancião de tão cansado de trabalhar, perguntei-lhe se eu deveria ir embora agora e deixá-lo um pouco sozinho. E ele respondeu: sempre tenho tempo para você, Liz. Em seguida, me pediu para lhe contar histórias sobre a Índia, sobre os Estados Unidos, sobre a Itália, sobre a minha família. Foi então que me dei conta de que não sou a professora de inglês de Ketuk, nem sou exatamente sua aluna de teologia, mas sou o mais básico e o mais simples dos prazeres desse velho xamã. Sou sua companhia. Sou alguém com quem ele pode conversar, porque ele gosta de ouvir e falar sobre o mundo, e não teve muita oportunidade de vê-lo. Durante as horas que passamos juntos nessa varanda, Ketuk me fez perguntas sobre tudo. De quanto custam os carros no México ao que provoca a AIDS. Fiz o que pude com os dois assuntos, embora acredite que haja especialistas que poderiam ter respondido com mais embasamento. Ketuk nunca saiu da ilha de Bali na vida. Na verdade, ele passou muito pouco tempo fora dessa varanda. Certa vez, fez uma peregrinação até o maior e mais importante vulcão de Bali, mas disse que a energia lá era tão poderosa que ele mal conseguia meditar, por medo de ser consumido pelo fogo sagrado. Ele vai aos templos para as grandes cerimônias importantes e é convidado à casa dos vizinhos para celebrar casamentos ou rituais de puberdade, mas durante a maior parte do tempo pode ser encontrado ali mesmo, de pernas cruzadas sobre sua esteira de bambu, cercado pelas enciclopédias médicas de folhas de palmeiras do bisavô, cuidando das pessoas e enfraquecendo demônios, e ocasionalmente oferecendo a si mesmo o luxo de uma xícara de café com açúcar. Tive um sonho de você ontem à noite, disse-me ele hoje. Tive um sonho que você anda de bicicleta em qualquer lugar. Como ele fez uma pausa, sugeri uma correção gramatical. Você quer dizer que sonhou que eu andava de bicicleta por toda parte? Isso. Sonhei ontem à noite que você anda de bicicleta em qualquer lugar e por toda parte. Você está tão feliz no meu sonho. Pelo mundo inteiro, você anda na sua bicicleta. E eu seguindo você. Talvez ele gostasse de poder fazer isso. Quem sabe você vai me visitar nos Estados Unidos um dia, Ketuk? Não posso, Liz. Ele sacode a cabeça alegremente, resignado ao seu destino. Não tenho dentes suficientes para andar de avião. 82. Quanto à mulher de Ketuk, leva algum tempo para me alinhar com ela. Niomo, como ela se chama, é grande e gordona. Manca por causa de uma rigidez no quadril. E tem os dentes manchados de vermelho de tanto mascar fumo. Seus dedos dos pés são dolorosamente retorcidos por causa da artrite. Ela tem olhos cruéis. Senti medo dela desde a primeira vez que a vi. Ela irradia aquela energia de velha brava que às vezes se vê nas viúvas italianas e nas matronas negras sérias e beatas. Parece pronta a lhe dar uma sova pela menor das contravenções. No início, ficou visivelmente desconfiada de mim. Quem é esse flamingo passeando pela minha casa todo dia? Ficava me encarando de dentro das sombras fuliginosas da sua cozinha, nada convencida do meu direito de existir. Eu sorria para ela, e ela simplesmente continuava a me encarar, em dúvida se deveria me enxotar dali com uma vassoura ou não. Um dia, porém, alguma coisa mudou. Foi depois do incidente da Xerox. Ketuk tem pilhas e mais pilhas de cadernos pautados e velhos livros registro repleto de antigos mistérios de cura escritos em sânscrito balinês com uma caligrafia muito miúda. Ele copiou essas anotações para os cadernos lá nos anos 1940 ou 1950.
em algum momento depois da morte do avô, para poder ter toda a informação médica registrada. É algo de valor incalculável. Há volumes e mais volumes de dados sobre árvores e plantas raras, e sobre suas propriedades medicinais. Ele tem mais ou menos 60 páginas de diagramas sobre quiromancia, e mais cadernos repletos de dados astrológicos, mantras, feitiços e curas. O único problema é que esses cadernos atravessaram décadas de mofo e camundongos, e estão quase inteiramente despedaçados. Amarelos, esfarelados e úmidos, parecem pilhas de folhas outonais em desintegração. Sempre que ele vira uma página, acaba arrancando. Ketuk, disse eu na semana passada, segurando um dos seus cadernos surrados. Não sou médica feito você, mas acho que esse livro está morrendo. Ele riu. Mas você acha que ele está morrendo? Meu senhor, disse eu, com voz grave, minha opinião profissional é a seguinte: se esse livro não for tratado logo, terá no máximo 6 meses de vida. Em seguida, perguntei se poderia levar o caderno para a cidade comigo e xerocá-lo antes dele morrer. Precisei explicar o que era xerocar e prometer que só ficaria com o caderno por 24 horas e que não o estragaria. Por fim, ele concordou em me deixar tirá-lo do perímetro da varanda, com minhas mais enfáticas garantias de que eu tomaria cuidado com a sabedoria do seu avô. Fui até a cidade, entrei na loja que tinha os computadores com acesso à internet e as copiadoras. Delicadamente, dupliquei cada página e em seguida mandei encadernar as cópias novas e limpas com uma bela capa em espiral. No dia seguinte, antes do meio-dia, levei de volta as versões velha e nova do caderno. Ketuk ficou surpreso e encantado, muito feliz porque, segundo ele, tinha aquele caderno há 50 anos, o que poderia significar literalmente 50 anos ou poderia simplesmente significar um tempão. Perguntei se poderia xerocar o restante de seus cadernos, para manter essa informação segura também. Ele estendeu outro documento murcho, roxo, esfrangalhado, desmilinguido, cheio de anotações em sânscrito balinês e de desenhos complicados. Outro paciente, disse ele. Deixe eu curar ele, retruquei. Foi outro grande sucesso. Ao final da semana, eu já havia xerocado vários dos antigos manuscritos. Todos os dias, Ketuk chamava sua mulher e lhe mostrava as novas cópias, louco de alegria. A expressão facial dela não mudou 1 milímetro, mas ela estudou os documentos com atenção. E na segunda-feira seguinte, quando cheguei para minha visita, Niomo me trouxe café quente, servido em um vidro de geleia. Eu a vi trazendo a bebida pelo quintal sobre um pires de porcelana, mancando devagarinho durante o longo trajeto de sua cozinha até a varanda de Ketuk. Imaginei que o café fosse para Ketuk, mas não. Ele já bebera o seu café. Aquele era para mim. Ela fizera o café para mim. Tentei agradecer, mas ela pareceu irritada com meu agradecimento e me enxotou do mesmo jeito que se enxota o galo sempre que ele tenta ficar em cima da mesa ao ar livre da sua cozinha, quando ela está preparando o almoço. No dia seguinte, porém, ela me trouxe um copo de café com uma tigela de açúcar do lado. E no outro dia, foi um copo de café, uma tigela de açúcar e uma batata cozida fria. A cada dia daquela semana, ela acrescentava um novo agrado. Estava começando a aparecer aquela brincadeira que as crianças fazem com o alfabeto quando viajam de carro. Vou à casa da vovó e estou levando um abacaxi. Vou à casa da vovó e estou levando um abacaxi e uma bola. Vou à casa da vovó e estou levando um abacaxi, uma bola, um copo de café em vidro de geleia, uma tigela de açúcar e uma batata fria. Então ontem eu estava em pé no quintal, me despedindo de Ketuk, quando Niomo passou por mim, arrastando sua vassoura, varrendo e fingindo não estar prestando atenção a tudo o que acontece em seu império. Eu estava em pé, com as mãos unidas nas costas, e ela veio por trás
e segurou uma das minhas mãos. Depois, mexeu na minha mão, como se estivesse tentando desembaralhar o segredo de uma tranca, e encontrou meu indicador. Então, envolveu esse dedo com todo o seu punho grande, duro, e me deu um apertão forte e demorado. Pude sentir o seu amor pulsando no aperto de mão, subindo pelo meu braço e descendo até as minhas entranhas. Ela então soltou a minha mão e saiu mancando com sua artrite, sem dizer uma única palavra, continuando a varrer como se nada houvesse acontecido, enquanto eu ficava ali de pé, afogando-me em silêncio entre dois rios de felicidade ao mesmo tempo. 83. Tenho um novo amigo. O nome dele é Yudi. Ele é indonésio, nascido em Java. Eu o conheci porque foi ele quem me alugou minha casa. Ele trabalha para a proprietária inglesa da casa, cuidando de sua propriedade enquanto ela passa o verão em Londres. Yudi tem 27 anos de idade, uma estrutura atarracada e fala como se fosse um surfista californiano. Está sempre me chamando de cara ou brother. Tem um sorriso que seria capaz de pôr fim à criminalidade, e uma vida comprida e complicada para alguém tão jovem. Yudi nasceu em Jacarta. Sua mãe era dona de casa, seu pai, um fã indonésio de Elvis Presley, que tinha uma pequena empresa de ar-condicionado e refrigeração. A família era cristã, uma raridade nessa parte do mundo. E ele conta histórias interessantes sobre as gozações dos meninos muçulmanos do bairro por defeitos como: você come porco e você ama Jesus. Yudi não ligava para as gozações por natureza. Yudi não liga para muita coisa. Sua mãe, porém, não gostava que ele brincasse com crianças muçulmanas, principalmente devido ao fato de que elas andavam sempre descalças, coisa que Yudi também gostava de fazer, mas que ela considerava anti-higiênico e, portanto, deu uma escolha ao seu filho. Ele poderia calçar sapatos e brincar na rua ou continuar descalço e ficar dentro de casa. Yudi não gosta de calçar sapatos, então passou uma boa parte da infância e da adolescência dentro do seu quarto, e foi lá que aprendeu a tocar violão, descalço. O cara talvez tenha o melhor ouvido musical de todas as pessoas que já conheci. Toca violão lindamente, nunca teve aulas, mas entende a melodia e a harmonia como se elas fossem as irmãs caçulas com quem ele foi criado. Mistura música oriental e ocidental. É difícil explicar, mas ele deveria ser famoso. Nunca conheci ninguém que tivesse escutado a música de Yudi e não achasse que ele deveria ser famoso. O que ele sempre quis fazer, mais do que tudo, é o seguinte: morar nos Estados Unidos e trabalhar na indústria do espetáculo. O sonho do mundo inteiro. Assim, quando Yudi era um adolescente javanês, conseguiu não se sabe como, sem falar ainda quase nada de inglês, um emprego em um navio. E graças a ele, pôde sair de seu limitado universo javanês e mergulhar no grande mundo azul. O emprego que Yudi conseguiu no cruzeiro era um daqueles trabalhos malucos para imigrantes bem dispostos. Morar debaixo do convés, trabalhar 12 horas por dia, com uma folga por mês, e fazer faxina. Seus colegas de trabalho eram filipinos e indonésios. Os indonésios e filipinos dormiam e comiam em áreas diferentes do navio, sem nunca se misturar. Muçulmanos contra cristãos, sabem como é? Mas Yudi, em um comportamento típico seu, ficou amigo de todo mundo e tornou-se uma espécie de emissário entre os dois grupos de trabalhadores asiáticos. Via mais semelhanças do que diferenças entre aquelas camareiras, zeladores e lavadores, todos os quais trabalhavam sem descanso para mandar mais ou menos $100 para suas famílias em casa. Na primeira vez em que o navio entrou no porto de Nova York, Yudi passou a noite inteira acordado. Ficou observando a linha de prédios da cidade surgir por sobre o horizonte, com o coração martelando de emoção. Horas depois, desceu do navio em Nova York
e chamou um táxi amarelo, igualzinho ao que acontece no cinema. Quando o recém-chegado imigrante africano que dirigiu o táxi lhe perguntou aonde ele gostaria de ir, Yudi falou: "A qualquer lugar, cara. Só me leve para passear. Quero ver tudo." Alguns meses depois, o navio voltou a Nova York. E dessa vez, Yudi desembarcou para valer. Seu contrato com a empresa de cruzeiro havia terminado, e ele agora queria morar nos Estados Unidos. Entre todos os lugares possíveis, acabou indo parar em um subúrbio de Nova Jersey, onde passou algum tempo morando com um indonésio que conhecera no navio. Arrumou um emprego em uma lanchonete do shopping, onde também trabalhava 12 horas por dia, ao estilo dos imigrantes. Só que dessa vez com mexicanos, em vez de filipinos. Durante esses primeiros meses, aprendeu mais espanhol do que inglês. Em seus raros momentos de lazer, Yudi subia no ônibus e ia até Manhattan, onde ficava perambulando pelas ruas, ainda tão apaixonado pela cidade que mal conseguia falar. Uma cidade que ele hoje descreve como o lugar mais cheio de amor do mundo inteiro. De alguma forma, novamente o mesmo sorriso, conheceu em Nova York um grupo de jovens músicos do mundo inteiro e começou a tocar violão com eles, improvisando a noite toda com garotos talentosos da Jamaica, da África, da França e do Japão. E em uma dessas apresentações conheceu Anne, uma bonita loira que tocava baixo. Apaixonaram-se, casaram-se. Encontraram um apartamento no Brooklyn e viviam cercados por amigos legais com quem faziam viagens de carro até as ilhas da Flórida. A vida era inacreditável de tão feliz. Seu inglês logo ficou perfeito. Ele pensava em cursar a universidade. No dia 11 de setembro, Yudi viu as torres caírem de sua laje no Brooklyn. Como todo mundo, ficou paralisado de tristeza com o que havia acontecido. Como alguém podia infligir tamanha atrocidade à cidade mais cheia de amor do que qualquer outro lugar do mundo? Não sei se Yudi prestou atenção quando o Congresso norte-americano, em resposta à ameaça terrorista, aprovou em seguida o Ato Patriota, uma legislação que incluía novas e draconianas leis de imigração, muitas das quais diretamente previstas para atingir nações islâmicas como a Indonésia. Uma das novas leis exigia que todos os cidadãos indonésios que morassem nos Estados Unidos se registrassem no Departamento de Segurança Interna. Os telefones começaram a tocar, enquanto Yudi e seus jovens amigos imigrantes indonésios tentavam resolver o que fazer. Muitos deles haviam permanecido mais tempo no país do que era permitido e tinham medo de serem deportados, caso se registrassem. Por outro lado, tinham medo de não se registrarem, pois estariam agindo como criminosos. É de se supor que os terroristas islâmicos fundamentalistas soltos pelos Estados Unidos tenham ignorado essa lei de registro, mas Yudi decidiu que queria se registrar. Ele era casado com uma americana e queria regularizar seu status de imigrante e tornar-se um cidadão legal. Não queria viver escondido. Ele e Anne consultaram todo tipo de advogados, mas ninguém sabia como aconselhá-los. Antes do 11 de setembro, não teria havido problema algum. Yudi era casado. Poderia simplesmente ir ao escritório de imigração, regularizar a situação de seu visto e começar o processo de aquisição da cidadania. Mas e agora? Quem poderia saber? As leis ainda não foram testadas, diziam os advogados especializados em imigração. As leis serão testadas em vocês. Assim, Yudi e sua mulher se reuniram com um simpático funcionário da imigração e contaram sua história. Ele disse ao casal que Yudi deveria voltar depois, na mesma tarde, para uma segunda entrevista. Nessa hora, eles deveriam ter desconfiado. Yudi recebeu instruções claras para voltar sem a mulher, sem advogado e sem trazer nada no bolso. Esperando que tudo desse certo, ele voltou sozinho e de mãos vazias para a segunda entrevista. E foi então
que o prenderam. Yudi foi levado para um centro de detenção em Nova Jersey, onde passou semanas junto a um grupo grande de imigrantes, todos presos recentemente devido ao ato de segurança interna, e muitos dos quais viviam e trabalhavam nos Estados Unidos havia anos, e a maioria dos quais não falava inglês. Alguns, ao serem presos, não haviam conseguido entrar em contato com suas famílias. No centro de detenção, eram invisíveis. Ninguém mais sabia que eles existiam. Uma Anne histérica levou vários dias para descobrir para onde tinham levado seu marido. Aquilo de que Yudi mais se lembra em relação ao centro de detenção é da dúzia de nigerianos negros como carvão, magros e aterrorizados, que haviam sido encontrados em um cargueiro, dentro de um container de aço, antes de serem descobertos, e haviam passado quase um mês escondidos naquele container no fundo daquele navio, tentando chegar aos Estados Unidos, ou a qualquer lugar. Não faziam ideia de onde estavam agora. Depois de um período de detenção, o governo norte-americano mandou meu amigo cristão Yudi, agora aparentemente suspeito de ser um terrorista islâmico, de volta para a Indonésia. Isso foi no ano passado. Não sei se algum dia ele vai ter a permissão para sequer chegar perto dos Estados Unidos. Ele e a sua mulher ainda estão tentando resolver o que fazer com suas vidas agora. Seus sonhos não incluíam passar a vida morando na Indonésia. Incapaz de suportar as favelas de Jacarta, depois de ter morado no primeiro mundo, Yudi viera para Bali ver se conseguia ganhar a vida aqui, embora esteja sendo difícil para ele ser aceito nessa sociedade, uma vez que não é balinês. Ele nasceu em Java. E os balineses não gostam nadinha dos javaneses, a quem consideram ladrões e mendigos. Então, Yudi encontra mais preconceito aqui, em seu próprio país, a Indonésia, do que chegou a encontrar lá em Nova York. Ele não sabe o que fazer agora. Talvez sua mulher, Anne, venha morar com ele aqui, mas pode ser que não. O que ela faria aqui? Seu casamento recente, que agora só existe via e-mail, está por um triz. Ele aqui se sente um peixe fora d'água, completamente desnorteado. É mais americano do que qualquer outra coisa. Yudi e eu usamos as mesmas gírias. Conversamos sobre nossos restaurantes nova-iorquinos favoritos e gostamos dos mesmos filmes. Ele vem à minha casa à noite e toca músicas incríveis em seu violão. Gostaria que ele fosse famoso. Se existisse alguma justiça, ele hoje seria famosíssimo. Brother, por que a vida é louca assim? Ele pergunta. 84. Ketuk, por que a vida é louca assim? Perguntei ao meu xamã no dia seguinte. Butaya Devaya, respondeu ele. O que isso quer dizer? O homem é um demônio. O homem é um deus. Os dois, verdade. Essa era uma ideia que eu conhecia bem. É muito indiana, muito yogi. A ideia é que, como explicou muitas vezes a minha guru, os seres humanos nascem com o mesmo potencial, tanto para a contração quanto para a expansão. Os ingredientes, tanto da escuridão quanto da luz, estão igualmente presentes em todos nós. E cabe ao indivíduo, ou à família, ou à sociedade, decidir o que irá prevalecer: as virtudes ou a malevolência. A loucura desse planeta é em grande parte resultado da dificuldade do ser humano de encontrar um equilíbrio virtuoso consigo mesmo. O resultado é a loucura, tanto coletiva quanto individual. Então, o que a gente pode fazer quanto à loucura do mundo? Nada, Ketuk-Hill, mas com uma certa gentileza. Essa é a natureza do mundo. Isso é destino. Se preocupe só com a sua loucura. Deixa você em paz. Mas como a gente consegue encontrar paz? Dentro da gente mesmo? Perguntei. Meditação, disse ele. O propósito da meditação é só felicidade e paz. Muito fácil. Hoje
vou ensinar uma meditação nova. Fazer você pessoa ainda melhor. Chama a meditação dos 4 irmãos. Ketuk prosseguiu explicando que os balineses acreditam que cada um de nós, quando nasce, vem acompanhado de 4 irmãos invisíveis, que vêm ao mundo conosco e que nos protegem durante a vida. Quando a criança está no útero, seus 4 irmãos estão lá com ela também. São representados pela placenta, pelo líquido amniótico, pelo cordão umbilical e pela substância amarela e sebenta que protege a pele do bebê. Quando o bebê nasce, os pais recolhem o máximo possível dessas substâncias externas relacionadas ao nascimento, depositam-nas dentro de um coco vazio e enterram-nas junto à porta da frente da casa da família. Segundo os balineses, esse coco enterrado é o local sagrado de descanso dos 4 irmãos que não nasceram. E esse lugar é cuidado para sempre, como um santuário. Desde que começa a adquirir consciência, a criança aprende que esses 4 irmãos a acompanham no mundo aonde quer que ela vá, e que eles sempre cuidarão dela. Os irmãos encarnam as 4 virtudes de que uma pessoa necessita para ter segurança e felicidade na vida: inteligência, amizade, força e, adoro essa, poesia. Os irmãos podem ser chamados em qualquer situação crítica para resgatar e ajudar. Quando você morre, seus 4 irmãos espirituais recolhem sua alma e levam você para o céu. Hoje, Ketuk me disse que ainda não ensinou a nenhuma ocidental a meditação dos 4 irmãos, mas acha que eu estou pronta para ela. Primeiro, ele me ensinou os nomes dos meus irmãos invisíveis. Instruiu-me a decorar esses nomes e a pedir ajuda de meus irmãos ao longo da minha vida, sempre que precisar deles. Diz que não preciso ser formal ao falar com eles, da maneira que somos formais quando rezamos a Deus. Tenho permissão para falar com meus irmãos com um afeto familiar, porque eles são a minha família. Ele me diz para pronunciar seus nomes enquanto eu estiver tomando banho de manhã, e eles virão se juntar a mim, para pronunciar novamente seus nomes a cada vez antes de comer, e assim permitirei que meus irmãos também apreciem a comida, para chamá-los antes de ir dormir, dizendo: estou dormindo agora, então vocês precisam ficar acordados e me proteger. E meus irmãos me protegerão durante toda a noite, detendo demônios e pesadelos. Isso é ótimo, eu disse, porque algumas vezes tenho problemas com pesadelos. Que pesadelos? Pergunta Ketuk. Expliquei ao xamã que eu vinha tendo o mesmo terrível pesadelo desde a infância, aquele no qual um homem com uma faca está em pé ao meu lado da cama. Esse pesadelo é tão vívido, o homem é tão real, que algumas vezes me faz gritar de tanto medo. Meu coração fica batendo feito louco todas as vezes. E isso não é nada divertido para quem dorme comigo. Venho tendo esse pesadelo repetidamente, em um intervalo de poucas semanas, até onde minha memória alcança. Contei tudo isso a Ketuk, e ele me disse que há anos eu vinha interpretando a visão de forma equivocada. O homem com a faca no meu quarto não é um inimigo. É apenas um dos meus irmãos. Ele é o irmão espiritual que representa a força. Não está ali para me atacar, mas para me proteger enquanto eu durmo. Provavelmente estou acordando porque sinto a emoção do meu irmão espiritual, enquanto combate algum demônio que possa estar tentando me machucar. E o que o meu irmão segura não é uma faca, é uma pequena e poderosa adaga. Não preciso ficar com medo. Posso voltar a dormir sabendo que estou protegida. Você, sortuda, disse Ketuk. Sortuda de poder ver ele. Eu de vez em quando vejo meus irmãos na meditação, mas isso, muito raro, pessoa normal, ver assim. Acho que você tem grande poder espiritual. Espero talvez um dia você vire xamã. Tudo bem, falei rindo,
mas só se eu puder ter o meu próprio programa de televisão. Ele riu comigo, sem entender a piada, mas adorando a ideia das pessoas fazerem piadas. Ketuque então me instruiu que o que quer que eu diga para os meus 4 irmãos espirituais, devo lhes dizer quem sou, para que eles possam me reconhecer. Devo usar o apelido secreto que eles têm para mim. Devo dizer corpo feliz. Voltei para casa de bicicleta, empurrando meu corpo feliz, ladeira acima, em direção à minha casa, sob o sol do fim da tarde. Quando estava passando pelo mato, um macaco macho bem grande saltou de uma árvore bem na minha frente e me mostrou os dentes afiados. E eu nem titubeei. Pode ir saindo da frente, amigão, falei. Tenho 4 irmãos para me dar guarida. E simplesmente passei por ele sem olhar para trás.